E para mim viajar na literatura, desde que a literatura existe, ela é simplesmente um relato dramático, sempre dramático, às vezes até trágico, da condição humana, né? Literatura fala de quê? De sentimento. Toda arte, não só literatura, pintura, o cinema, qualquer, ela busca, a sua matéria é o sentimento humano. Então é uma viagem pela condição humana. Louvado sejas, meu Senhor, porque o meu coração está cortado à lâmina, mas sorrio no espelho ao que a revelia de tudo se promete. Porque sou desgraçado como um homem tangido para a forca, mas me lembro de uma noite na roça, o luar nos legumes e um grilo, minha sombra na parede. Louvado sejas, porque eu quero pecar contra o afinal sítio aprazível dos mortos, violar as tumbas com o arranhão das unhas. Mas vejo tua cabeça pendida e escuto o galo cantar 3 vezes em meu socorro. Mas a arte, qualquer forma de arte, ela tem esse condão de me mostrar a realidade. É o meu retrato, ela me espelha. Há algo realmente maior que nós, acima de nós. Mas que bom, né? Que maravilha, isso é esperança para o Brasil. Eu acho que o Brasil, menos ainda, vou agrupando, Minas Gerais é uma grande roça, né? Eu acho que o espírito mineiro, ele é um espírito pastoril, a gente gosta de mato, de corguinho, florzinha, graminha, vaca, boi, essa coisa toda. A gente se reconhece em qualquer lugar que a gente vai, né? Não tem diferença, a gente tem uma identidade. Um dia uma pessoa de Santa Catarina falou assim, o que é que mineiro tem que todo mundo sabe, aquele é mineiro? Eu queria ter uma identidade igual Santa Catarina, ele era catarinense, uma identidade igual vocês. Quer dizer, uma caipirice, né? Quase que genética que todo mineiro tem, né? Em usos e costumes, em modo de ser. Então, falar Minas Gerais, Divinópolis, Araxá, Uberaba, Uberlândia, acho que é uma farinha só. Permaneceu inédita até que eu, cuja mãe e avós morreram cedo, de parto, sem discursar, a transmitisse a meus futuros enormemente admirada, de uma dor tão alta, de uma dor tão funda, de uma dor tão bela, entre tomates verdes e carvão, bolor de queijo e cólica. O festival literário, todo ele, seja qualquer festival, a palavra está falando festival, é uma festa, né? Então ela tem esse caráter de festa, que talvez o caráter era uma coisa mais passageira, mas se ele leva as pessoas a comprar livros, já está justificado. Aqui já é a festa de quem gosta de livro. E a Adélia vai falar sobre a viagem na literatura, na poesia e sobre mais o que ela quiser falar para vocês. Obrigado, viu, Adélia? Quando eu vi o tema viagem na literatura, eu pensei, isso dá uma bela conferência acadêmica, né, de um professor, de um crítico e tudo. E como não é o meu caso, eu acho que eu vou fazer um atalho, né, mineiramente, para poder falar alguma coisa dentro da proposta e daquilo que eu acredito que seja a literatura. Quando a gente fala viagem na literatura, a gente poderia falar viagem nas artes, mas aqui especificamente na literatura, antes que o homem escrevesse, ele se exprimia de alguma forma. Você vê aquelas pinturas rupestres, tem um filme agora assim maravilhoso sobre uma última descoberta de pinturas em caverna na França, mas antiquíssimo, mais antigo do que as pessoas supunham.
Então, se você olha esses desenhos lá, você fica perturbado, porque são desenhos que já significam um alto grau de percepção estética. Coisas maravilhosas. Mas antes da escrita, isso aconteceu antes da escrita, e era e é uma forma de arte, não é só um grafismo histórico, não. Ele tem beleza, que é a primeira necessidade da arte. É uma expressão com beleza. Não é bonita, bonitinha, mas é aquilo que exprime a beleza. E a beleza, e no caso da arte, ela pode ser sinônimo de poesia. E a poesia é uma coisa que tem não apenas no poema, num livro de poesia, mas a poesia ela é um fenômeno que é a finalidade última de toda a arte. Se você vai ao cinema, ao teatro, ao balé, ao canto, à ópera, à pintura, quando você fala isso é uma obra de arte, seja ela ou poesia, ou pintura, ou cinema, ela é obra de arte por causa da beleza. E a beleza não é a beleza, por exemplo, da boniteza. Fulano é bonito, o outro é feio. A arte, pelo simples fato de expressar o real mais profundo de qualquer fenômeno, de qualquer objeto, ela é bela por causa disso. A definição mais bonita de poesia que eu vi até hoje é: uns falam, poesia é emoção revivida na tranquilidade, poesia é isso, poesia é aquilo, mas a mais perfeita para mim é: a poesia é a expressão, a revelação do real, daquilo que é. Ela pega a alma de uma coisa e me mostra. Por exemplo, se eu vejo... Eu estou cansada de ver rosas, girassóis no meu jardim, na minha horta. Aí Van Gogh vem e pinta um girassol. Eu falo, que maravilha que é um girassol. E vou lá no jardim conferir o girassol, porque ele extraiu daquele girassol que eu vejo todo santo dia, ele extraiu a alma, a girassolice dele, né? A gente poderia dizer assim, a essência daquele objeto. E só por isso nós falamos que a arte é eterna, porque o girassol morre, mas ele está ali, na obra, eternizado para a minha contemplação. Há pessoas que só vão olhar para o céu estrelado depois que vê um poema a respeito. A pessoa nunca levantou os olhos, nunca viu. Então, a arte ela não serve para nada, ela não tem função econômica, ela não vale nada. É por isso que se vende um quadro de Van Gogh por não sei quantos milhões, porque é tão valiosa aquela experiência que ela não tem preço. Então, ou eu dou de graça, ou eu cobro 100 milhões. A arte me faz encontrar a realidade. Ela me faz encontrar a minha humanidade e a realidade do mundo. Tem um poeta alemão, Novalis, ele fala assim, quanto mais poética é uma coisa, mais real ela é. É impressionante isso. Não é o laboratório que me dá isso, não é a matemática, sim, por causa da sua beleza, né? Diz que Einstein um dia estava se ocupando com uma equação que ele estava perturbado, não, maravilhosamente perturbado, querendo achar um resultado. E quando ele encontrou, fez, estudou, fez equações, ele falou assim, achei, é isso. E os amigos falaram, mas por que você tem tanta certeza? Ele falou assim, porque é tão bonito que só pode ser verdade. Olha que maravilha. Quem falou isso é um físico. Né? O verdadeiro físico chega aí. Ele chega na metafísica. Ele dá um salto além
da realidade crua e dá esse passo para algo transcendente, de natureza, a gente pode dizer, sem medo, de natureza espiritual. É por isso que a arte é importante, porque ela nos espiritualiza, ela nos humaniza. Ela não serve para nada, não. Música, para que serve música? Para que serve música? E, no entanto, às vezes, o dia que você está mal, você não está bem, você fala, eu vou escutar aquela música, você fala, ai, que bom que tem isso. Isso o quê? Né? A gente não tem palavras para isso. Que bom que tem esse lugar onde a minha humanidade se reconhece e fala assim, a gente pode ser até feliz. Tá bom, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Criança fala isso muito. Ai, tá tão bom, né? Qualquer artista, ele é só o cavalo do santo. A verdadeira beleza, ela vem da terceira margem da alma. Estou copiando Guimarães Rosa. É desse lugar em nós, onde eu me considero criatura, diante de algo maior, que eu não sei o nome, eu posso chamar de Deus, posso chamar de Espírito Santo, eu posso chamar de qualquer outra coisa, mas é maior, é mais poderoso que eu. Me honra, me eleva e me consola. Acho que é o lema da Academia Brasileira de Letras, né? É a honra que eleva e consola, mas o que nos eleva e nos consola é essa pulsação, essa vida, desse fenômeno que eu chamo beleza, poesia, esse que me faz arrepiar os pelos, a alma, porque é um encontro com uma realidade. Isso é real. A arte não separa corpo de espírito. Ela une, ela fica uma unidade. Você vira, no caso, pessoa, sujeito. E por isso você contempla a obra. Por isso você quer um disco. Por isso você quer um livro. Porque assim a gente se reconhece. As pessoas estão estressadas, está todo mundo estressado. Está faltando a presença feminina no mundo. Eu estou surpreso, mais do que surpreso, eu estou encantado com o sucesso do Fli Araxá. Eu não imaginava que já na sua segunda edição o festival alcançasse um êxito tão grande. Bom, o Fli Araxá é uma delícia de festa. Adorei ver essa livraria cheia de livro bom, que as livrarias por aí andam muito difíceis, aqui só tem livro bom. E as palestras estão interessantíssimas, tantos assuntos tão diferentes, todos acolhidos na arte da palavra. É tão comum falar assim, ó, se você quer fazer alguma coisa séria, não chama os poetas, não, porque eles têm os pés na lua. É o contrário, porque ele está focado exatamente em algo que tem uma palpitação, uma seiva própria, que ele tenta exprimir. Então, por isso, as rosas já estão lá, fresquinhas no jardim, mas o pintor quer porque quer pintar a rosa. Ele é tomado pela perfeição da beleza e quer botar aquilo no quadro. Primeiro, ele faz aquilo para ele mesmo. Todo mundo escreve para si mesmo, em primeiro lugar. Eventualmente, ele terá leitores. Mas, primeiro, ele tem que fazer aquilo para ele. Quem canta, canta. Igual passarinho. Quem desenha, quem atua, quem faz cinema. Porque isso é um impulso natural do humano.
Então, a viagem da literatura, ou na literatura, é exprimir a minha humanidade. Por isso ela é importante. Por isso as escolas pecam quando elas dão poesia e dão textos para as pessoas fazerem prova e passar no vestibular. Não é para isso. Não é para isso. É como comida. É uma comida de outra ordem, de ordem espiritual mesmo, não é psíquica, não. É do espírito. Porque, se fosse psíquico, é muito pequeno ainda, né? O nosso psiquismo é algo menor ainda. Corpo, psique e espírito. Então, mas isso envolve tudo. Uma coisa que é espiritual, ela tem repercussão no corpo, é no corpo. Né? A alegria, o brilho dos olhos. Quando o santo entra em êxtase, quem levanta é o corpo, né? É o corpo que fica em êxtase, ele levanta do chão. Quer dizer, o corpo tomado pelo espírito. Clarice Lispector tem uma coisa muito bonita num dos livros dela. Ela está narrando, é um livro de prosa. Ela fala assim, e foi tão corpo que foi puro espírito. Quer dizer, a perfeição da minha humanidade. Quando eu li Guimarães Rosa a primeira vez, eu fiquei tão passada, né? Eu falei, mas não é possível, é tão genial, que eu pensava uma coisa aqui e falava, mas isso ele não vai falar, isso só eu que estou sentindo. De repente, eu topo com aquilo no livro, sabe? É um desnudamento da nossa própria humanidade, com uma vantagem. Quando você escreve arte de verdade, quando você faz arte de verdade, você pode falar absolutamente tudo, qualquer coisa. Por quê? Porque aquela coisa fica velada, protegida pela forma que é a arte. A arte é pura forma. Não é o enredo da poesia que é bom, não. Não é o caos que eu estou contando que é importante, não. É o modo de falar uma coisa. A arte é forma. Porque se eu escrevo alguma coisa, hoje eu estava tão assim, tão apaixonado, tão enfoçado, eu estava com ódio, com raiva, todas essas paixões boas e más que nos tomam de vez em quando, aí o outro fala assim, pois é, eu também sou assim. E eu estou se eu escrevo isso desse jeito, eu fico exposta. Agora, se você faz isso de forma artística, você pode falar à vontade. Tem um filme maravilhoso do Bergman, que se chama, é um dos mais antigos dele, que se chama A Fonte da Donzela. Nesse filme tem a cena de um estupro, mas é um filme do Bergman, que é um artista imenso, né? Cinema. Então, você não precisa sair correndo da sala e fazer, não vou ver isso. Não, você vê, você olha, porque a forma com que ele mostra o estupro, você fala, puxa vida, mas como nós humanos somos capazes. Não é obsceno, não é pornográfico. É diferente das nossas novelas, que a coisa mais comezinha fica obscena, pornográfica, porque não tem forma. É aquela coisa crua, crua, crua. Não passa por essa proteção. A arte, ao mesmo tempo que desvela, também vela. Então eu posso olhar sem ferir meus olhos. Quando Michelangelo pintou a Capela Sistina, acho que um dos papas mandou cobrir todos os órgãos genitais lá, né, dos profetas, dos anjos. Absolutamente fora de questão. E depois se chegou à conclusão que é isso? Aquilo não choca ninguém. É o homem vendo o homem. Então, isso tudo significa que a literatura... Eu gosto muito que, quando a gente fala literatura, porque no meu caso, é literatura,
Mas a arte, qualquer forma de arte, ela tem esse condão de me mostrar a realidade. É o meu retrato, ela me espelha. Você vê certos livros que você fala, mas, ai, né, terríveis, mas é isso que eu sou. É um livro verdadeiro. Uma pessoa me deu um livro uma vez, falando, olha, eu vou dar à senhora um livro sobre... É um livro que fala sobre zona boêmia, mas só não tenha medo, não, que não é pornográfico. Eu pensei, gente, se esse livro for bom, esse medo não ocorre, não precisa me contar isso. Eu posso saber como é que foi a vida boêmia em determinado bordel, se isso virar um texto artístico, né? Se não for, como é que fala? Tem um nome isso. É fornicação. É como eu pegar um diário íntimo mesmo, e publicá-lo. Um diário que só tem interesse para mim. Tem diários maravilhosos, mas que são escritos de forma artística. Esse você pode ler, não tem perigo. A pessoa mais pobre de recursos, vocês podem observar isso. A pessoa mais pobre de recursos, sem escolaridade, se ela tem sensibilidade, você vai à casa dela, o modo dela botar o forro na mesa e uma flor de plástico numa jarra de Coca-Cola, numa jarra de Coca-Cola cortada. Isso ela está humanizando a casa dela. Isso é humanização. Pintar de uma certa cor, né? Então, isso você tem que permitir para as pessoas e oferecer para elas. Essa é a viagem, essa é a viagem. E nós estamos vivendo agora, eu acho, quer dizer, eu só tenho essa vida também, né? Eu não vi coisa diferente, mas eu estou achando assim, o mundo está cinzento, é uma ausência de valores, é uma violência, é um extravio da juventude. A juventude está sem foco, não tem foco. As pessoas estão estressadas, está todo mundo estressado. Está faltando a presença feminina no mundo. O ato criativo é masculino, mas a poesia e a beleza estão na área desse feminino que tem que se cumprir em nós, mulheres, em primeiro lugar. Essa doçura, essa maleabilidade, esse segundo lugar, esse anonimato que é o caráter do feminino, ele tem que renascer para que o mundo respire. E eu acho que a poesia é uma via, é uma forma. A arte, a fé também. Para mim, a mística, que é o campo da fé, e o campo da arte, são dois braços do mesmo rio. Tanto que a linguagem é a mesma. É a mesma. A linguagem litúrgica, da verdadeira liturgia, é poética. A linguagem dos místicos nem se fala. Então, nós temos que prestar atenção. Alguma coisa acontece por causa disso. Por que é assim? Porque nós estamos falando do sagrado, de algo que é imponderável, que é inefável. É alguma coisa que me subjuga a nuca, fala, você é criatura, que quer que eu me prostre diante da beleza, que nós podemos chamar de Deus, podemos chamar do que quiser. Os ateus, né? O Drummond falava isso, e eu achava interessantíssimo. Ele ficava assim, eu ouvi ele falar isso assim, eu sou agnóstico, quer dizer, eu não sei se tem ou se não tem, mas o poema dele tinha, né? Tem um poema dele sobre a portada da igreja de São Francisco, em Ouro Preto, que ele fala, Deus, pelo amor de Deus, você está me sufocando de tanta beleza. Igualzinho o Einstein. Está tão bonito que só pode ser verdade. Isso supõe da nossa parte um desarmamento do ego, uma humildade radical de criatura, para que a gente tenha olhos de infância para a beleza do mundo. Encontrei meu marido às 15h com uma loura oxidada. Tomavam guaraná e riam, os desavergonhados.
Ataquei-os por trás com mão e palavras que eu nunca suspeitei conhecer. Voaram 3 dentes e gritei. Esmurrei-os e gritei. Gritei meu urro, a torrente de impropérios. Ajuntou gente, escureceu o sol, a poeira densou como cortina. Ele me pegava nos braços, nas pernas, na cintura, sem me reter, bicho piranha. Fêmea ofendida, pior bicho, uivava. Gritei, 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 até a cratera exaurir-se. Quando não pude mais, fiquei rígida, as mãos na garganta dele, nós dois sem tocar o chão. Quando abri os olhos, as mulheres abriam alas, me tocando, me pedindo graças. Desde então, faço milagres. O que é erótico? Erótico é a alma que é erótica, gente. É a alma que é erótica, não é o corpo, não. Uma pessoa que não tem a perfeição corporal, mas tem esse, que eu não sei que nome que a gente dá, é o erótico. É muito legal estar aqui em Araxá, primeira vez que eu visito a cidade e estou curtindo muito, né? Um ar maravilhoso, umas águas boas para a pele, para o corpo, para a alma e também por poder ter a oportunidade de participar da FLI Araxá, né? É mais uma FLI nesse país, né? A gente tem Fla, Fla, Fli, Fla, Flu espalhado por todo o país, o que significa, né, que a leitura vem ganhando, né, acho que talvez nos últimos 10 anos aqui, de história, um destaque muito especial. Para valorizar e estimular o hábito da leitura e da escrita, o festival promoveu o primeiro prêmio FLI Araxá de Literatura nas escolas. Adélia Prado, a homenageada desta edição, promoveu a entrega do prêmio. Dá uma esperança na gente de ver uma coisa dessa. Quer dizer, acho que foi o Zé Luiz que falou isso ontem. Alguma coisa sobre as guerras, sobre as dificuldades, sobre as desgraças, sobre os pecados humanos, continua pulsando na sua beleza, na sua transcendência e no seu convite de superação, que há algo realmente maior que nós, acima de nós. Mas que bom, né? Que maravilha, isso é esperança para o Brasil. Araxá, eu trabalhei na escola hoje, assim, falei com 300 crianças, foi super emocionante voltar na escola que eu estudei, que é a Escola de Moreira, e ver aquelas crianças todas vibrando com literatura, né? E ver esse stand, ver todo mundo aqui, ver livros circulando, ver as pessoas saindo com sacolinha, muito legal. Parabéns por ser um papo, né? Tomara que a FLI Araxá, que vocês continuem fazendo esse evento e crescendo, distribuindo e investindo nesse projeto aí de educação, literatura, que é maravilhoso. É o caminho. Tem um salmo que eu dava um dedo para ter escrito, acho que eu dava até mais. Ele fala assim, quer ver? Eu não sei o que salmo que é, ele fala assim, o salmista devia estar em profunda depressão quando escreveu isso. Então, ele fala assim, piedade, Senhor, olha por mim, me escuta, me responde. Eu estou tão amargurado que a minha língua se colou ao palato como barro cozido. Olha que expressão fortíssima para falar. Eu estou deprimido até a última gota dos meus ossos. É maravilhoso, né? Minha língua se cola como barro cozido. Tal é a minha dor, a minha amargura. Socorrei-me. Isso é poesia pura, poesia pura. E é uma oração, é um salmo. Uma salve, rainha. Essas orações antigas são poéticas, e por isso elas perduram eternamente. A gente ganha muito nas igrejas umas orações que a pessoa quer agradecer uma graça, então ela mesma inventa, né? Ó, meu Santo Antônio, meu São Benedito, eu vos agradeço, e parará. A pessoa está com as melhores intenções, mas o texto é péssimo,
Ele não dá piedade, né? E o Drummond falava assim, eu vou citar o Drummond toda hora, né? É o maior nosso, né? Ele falava assim, quando chega a hora bíblica, eu prefiro ir aos originais. Porque a gente imita uma oração que não tem unção, ela não leva, é como canto ruim na igreja. Você fica doida para acabar, né? Doida para acabar, para você realmente entrar em oração, em adoração, enfim, estar diante de Deus. E aquelas coisas te perturbam, porque são feias. Feiura em arte é imperdoável. Você pode pintar o feio, desde que faça de maneira bela. Aí que está a história. Então, eu não posso ficar tolhida no meu fazer, porque eu estou falando de uma coisa feia. Então, saiba falar da coisa feia. Essa é a experiência de criar arte, de ser chamado quase indecorosamente de criador, né? E nós não criamos do nada. Atrás de nós tem gente, e atrás de Adão tinha gente, né? A gente não vai no cinema para ver filme triste e chorar? Não é engraçado? Eu vou para chorar bastante, mas é tão bonito que a gente chora, né? É tão bonito que provoca a emoção. O dom, chorar é dom. O dom. Tem um livrinho de Santo Agostinho chamado O Dom das Lágrimas. É dom, é coisa humana, é humano. Então, nada que é humano, alguém falou isso, não, acho que é Tertuliano, falou, nada que é humano é estranho a mim. Vocês veem, por exemplo, Van Gogh, né? A incompreensão de Van Gogh no tempo dele, que demorava, ele, miserável, para vender um quadrinho, porque ninguém estava entendendo ainda. Quando ele pintou aquela série de botinas de trabalhadores, aquelas botinas já descoladas, arrebentadas, maravilhosas, e os comedores de batata. Ele pintou gente do povo, porque se pintava os nobres, os reis, coisas bonitas. E ele começou a pintar o feio. Os comedores, até a expressão do rosto é grotesca. Pessoas que você vê que eram gente da plebe, comendo batata. E você fala, não, esse quadro eu quero pôr na minha sala, na minha parede, essa botina velha aqui. Porque o que ele exprimiu com isso foi a humanidade. A arte é uma experiência humana das mais maravilhosas que exprime a minha humanidade e me dá consolo, me dá alegria. Eu fico pensando assim, se a atividade exploratória, que é essa viagem que a gente está falando, ela tem na palavra a sua lavra, né? É a sua batalha, exatamente. Como é que você lida com isso? Essa palavra é o mar, é a terra, é o ar. O que é essa palavra? Como é que você alcança ela na hora que você vai escrever um poema? Sabe o que é? É porque palavra, a gente acha que palavra é um agrupamento de sinais gráficos e de som, né? Mesa, M-E-S-A. Mas para a arte, isso é na comunicação. Bota a toalha na mesa, é a coisa concreta. Agora, quando eu falo assim, a mesa da união. O que é a mesa? Quando eu falo mesa da união, a palavra já deu um salto. Então, ela não é mais a simples mesa de botar a toalha, botar pratos, mas ela significa uma reunião de pessoas no afeto. A mesa da reunião, você lembra, afeto. Pessoas felizes, comendo, conversando. Isso se chama, em arte, metáfora. Você fala uma coisa para dizer outra. Você fala assim, oh, mas minha namorada é linda, ela tem os dentes de pérolas e a pele de marfim. Não é? A gente apaixonado fala isso, a gente enxerga isso, pelo menos, né? O Cântico dos Cânticos tem exemplos maravilhosos. O amado falando para a sua noiva, né? Ele fala assim, como é que ele fala? Os seus seios são como os filhotes gêmeos da gazela. Olha que maravilha! Por isso que eles proibiam as freiras de ler a Bíblia, né?
Era proibido. Teve um tempo que você não podia ler, porque, meu Deus, como é possível O livro erotismo, sagrado? né? Hein? O erotismo ali. Erotismo. O que é erótico? Erótico é a alma que é erótica, gente. É a alma que é erótica, não é o corpo, não. Uma pessoa que não tem a perfeição corporal, mas tem esse, que eu não sei que nome que a gente dá, é o erótico, né? Tem um livro da Clarissa Pinkola Estés, que é Mulheres que Correm com os Lobos. É o melhor livro que eu já vi sobre o feminino. E ela fala através de fábulas, de histórias, as histórias e as lendas de vários países, e muitas coincidem. Então, ela conta a história de uma mulher que estava num baile, era a mais velha, tinha várias moças lá, e os homens todos queriam dançar com ela, com a velha, porque a velha tinha uma coisa que nenhuma mocinha tinha. E você sabe o que é, não tem nome para isso. É uma coisa guardada na alma, como é que eu falo? Uma seiva. Era o feminino. É o feminino. O feminino é isso. É essa coisa. E ele é imortal. Ele morre comigo. Quer dizer, imortal, eu digo assim, você pode, não precisa ter perigo de perdê-lo. E nós não queremos isso, nós queremos uma bonitezinha. Mas o feminino verdadeiro está dentro, é na alma. Agora, acontece que ele brilha no corpo. A gente não precisa nem ser bonitinha. Não precisa. Há pessoas que têm isso de nascença. E a maioria de nós precisa de aprender, né? O feminino. E o mundo está faminto disso. Um homem que tem o feminino resolvido é apaixonante, é a coisa mais sedutora que existe. E o mundo está precisando de feminino. Quando eu era criança, escondia-me no galinheiro hipnotizando galinhas. Alguma força se esvaía de mim, pois ficávamos tontas, eu e elas. Ninguém percebia minha ausência, o esforço de levantar-me pelas próprias orelhas, tentando o maravilhoso. Até hoje fico de tocaia para OVNIs, luzes misteriosas, orar em línguas, ter o dom da cura. Meu treinamento é ordenar as palavras. Seja um poema, digo-lhes. Não se comportem como no galinheiro, eu com as galinhas tontas. O importante é esse olhar atento para o outro e para si mesmo. Minha árvore ginecológica me transmitiu fidalguias, gestos marmorizáveis. Meu pai, no dia do seu próprio casamento, largou minha mãe sozinha e foi para o baile. Minha mãe tinha um vestido só, mas que porte, que pernas, que meias de seda mereceu. Meu avô paterno negociava com tomates verdes. Não deu certo. Derrubou o mato para fazer carvão. Até o fim de sua vida, os poros pretos de cinza. Não me enterrem na Jaguara. Na Jaguara, não. Meu avô materno teve um pequeno armazém, uma pedra no rim, sentiu cólica e frio em demasia. No cofre de pau guardava queijo e moedas. Jamais pensaram em escrever um livro. Todos extremamente pecadores, arrependidos até a pública confissão de seus pecados, que um deles pronunciou como se fosse todos. Todo homem erra. Não adianta dizer eu, porque eu. Todo homem erra. Quem não errou vai errar. Esta sentença não lapidar, porque eivada dos soluços próprios da hora em que foi chorada, permaneceu inédita, até que eu, cuja mãe e avós morreram cedo, de parto, sem discursar, a transmitisse a meus futuros enormemente admirada, de uma dor
tão alta, de uma dor tão funda, de uma dor tão bela, entre tomates verdes e carvão, bolor de queijo e cólica. Você vê um programa de televisão daqueles que mostram as mulheres que estão fazendo sucesso. É catastrófico, é impressionante o desfile de exibição, vamos dizer, física, é quase uma coisa de malhação. Às vezes você fica procurando a mulher, cadê a mulher, cadê a mulher? E são estátuas assim, né? Então, nós estamos padecendo disso e o mundo está carente disso. Isso é poesia, isso é doçura, isso é o segundo lugar. Eu só vou falar uma coisinha que eu não estou aguentando, porque, quando a gente fala segundo lugar, várias vezes em que acontece isso, eu já ouvi muito, fui interpelada por causa disso. Você quer que a mulher, então, depois de tantas conquistas, volte ao tanque e ao fogão? Eu quero, sim. Eu quero, sim. Você não precisa nem ir ao tanque, nem ir ao fogão, mas ser uma pessoa que não recusa, nem esconde, não esconde nem exibe o seu fogão, porque é natural em nós o serviço, cozinhar para o outro, ser mansa, perdoar, levar a paz no lugar onde você está. Essa é a função nossa. E, se isso não é realizado, você pode castrar a sua família, seu marido, seus filhos. Você fica uma dona de casa perfeita, maravilhosa, rigorosa e estéril, né? Então, um pouquinho de sujeira não tem importância. Não tem importância. Pode ficar sem tomar banho um dia, não tem importância. Nada. O importante é esse olhar atento para o outro e para si mesmo. Vocês já repararam que a gente não dá a coisa mais preciosa que nós temos para ninguém, que é o tempo? A gente não dá, não. Estou apressada, desculpa, tá? Eu estou tão acumulada de coisa, qualquer dia a gente se fala. Você não se assenta, você não está presente a si mesmo. É um déficit de atenção no mundo. No mundo. Você vai num congresso, eu estou saindo de um congresso, você só escuta coisas práticas. No ônibus, no telefone, no avião. Olha, sabe aquele negócio que a gente estava combinando? Pois é. Você fez as contas direitinho? É o lucro, é o mercado. O que vai dar dinheiro? É terrível, é terrível. E nós estamos adoecendo. O mundo está doente. Olha a guerra na Síria. Olha como é que chama aquele pedaço? A faixa de Gaza. É uma faixa de Gaza constante, né? Aquela disputa de poder. O ditador não larga o osso, é meu, eu mato, mas eu fico. Quer dizer, não tem feminino aí. O mundo está ausente disso. A própria igreja, que está agora com o novo Papa, tentando essa renovada para que voltemos à igreja primitiva, onde os cristãos se amavam entre si e os pagãos se admiravam de nós. Olha como eles se amam. E agora, com todos esses escândalos, onde nós chegamos? Erramos 24 horas por dia, mas o grau de consciência tem que crescer para que, a cada passo, eu me humanize e tenha compaixão de mim mesma e do meu semelhante. Você falou uma coisa interessante sobre a poesia no ensino, né? Tá. Eu queria que você falasse, inclusive sugerisse como é que você acha, amorosamente, do ponto de vista humanista, a poesia e a literatura devem entrar na educação. Do ponto de vista amoroso, você falou perfeitamente, do ponto de vista humanístico, e que é amoroso, eu acho que as escolas pecam muito nisso. Eu fui professora primária, então, havia escolas onde eu trabalhei que a biblioteca era como se fosse uma cristaleira de bibelôs. A bibliotecária, quer dizer, muito bem intencionada, mas mal formada para aquele trabalho.
Os meninos não podiam pegar o livro, a página não podia enrolar, não podia encebar, então estava aquele lindo assim. E o pessoal faminto, ia comentar numa padaria e não poder pegar o pão. Então, o livro ele tem que encebar, ele tem que ser usado, marcado. Mas, para a escola fazer isso, ela tem que entender o que é a literatura. Agora, mesmo nas nossas universidades, é difícil um universitário que conheça a obra literária, da língua que ele fala e da língua que é usada como ferramenta no futuro ofício dele. Para você conhecer um país, você tem que ler a literatura daquele país, não é as obras técnicas, não. Obra técnica, eu vou na biblioteca e consulto, mas literatura conta como é que é o povo americano. Leia Sou Belo, lê Salinger, fala, os americanos, tá. Lê um autor judeu, lê um autor russo, Tolstói, que a gente lê, parece que vai morrer de tanta beleza. É isso que faz a gente conhecer. Agora, a escola faz, você lê esse livro, porque depois vai cair na prova. Isso tira toda a graça, né? E tem muito livro infantil equivocado, que não é infantil coisa nenhuma. Fica escrevendo tati, achando que está infantil. Infantil não é isso, não. É igual fazer uma roupa para uma velha e fazer uma roupa para a criança. Você vai fazer de seda para mim e para o menino. Só que o corte é diferente. Mas é a mesma qualidade, tem que ter. Então, muitos livros pegam por essa ausência de qualidade. E é só oferecer, sabe? Eu acho, respondendo a sua pergunta, é só botar o livro lá e falar, hoje é de leitura. Há professoras que leem para os alunos. É maravilhoso isso também. Era o dia de história. A gente precisa de lenda, de história. Se eu não tiver a história do lobo mau, que come a vovozinha, eu vou matar minha avó, porque eu não simbolizo a raiva dentro de mim. O lobo mau, o Barba Azul, Édipo, todas essas lendas e toda a mitologia estão lá, todas as paixões humanas, as boas e as terríveis. E eu lendo aquilo, eu me protejo de matar minha mãe, de furar os olhos do meu irmão, porque aquilo, a minha maldade, fica simbolizada lá no livro. Ah, não, Chapeuzinho Vermelho, agora o lobo é bonzinho. É um horror isso. O lobo é ruim mesmo. Ele é maludo, mavaldo, como dizia um aluno, ele é muito mavaldo. Então, você tem que dar essa malvadeza ali, nessa medida artística. Quando minha irmã morreu, eu chorei muito e me consolei depressa. Tinha um vestido novo e moitas no quintal aonde eu ia existir. Quando minha mãe morreu, me consolei mais lento. Tinha uma perturbação recém-achada. Meus seios conformavam 2 montículos e eu fiquei muito nua. Cruzando os braços sobre ele é que eu chorava. Quando meu pai morreu, nunca mais me consolei. Busquei retratos antigos, procurei conhecidos, parentes que me lembrassem sua fala, seu modo de apertar os lábios e ter certeza. Reproduzi o encolhido do seu corpo em seu último sono e repeti as palavras que ele disse quando toquei seus pés. Deixa, está bom assim. Quem me consolará desta lembrança? Meus seios se cumpriram e as moitas onde existo são pura sarça ardente de memória.